algumas pessoas falam, poxa, você tinha que sair candidato ao Senado. Só que para senador são necessários 35. No mínimo? Então em que pese a minha cara um pouquinho derrubada, um pouquinho careca, eu ainda tenho 33 anos, não tenho a idade mínima para o Senado. Eduardo, acho que uma curiosidade que todo mundo tem, o seu pai pela formação, né, militar, histórico, como é que foi? Você, desde a sua formação escolar, etc., vocês também tiveram influência da academia, vocês também tiveram influência do militarismo na formação da personalidade, da formação dos conceitos, etc.? Sim, eu acredito que isso ocorre com todo filho de militar, né? O militar ele tem a hierarquia, a disciplina muito forte. O meu pai sempre foi exemplo para todos nós, filhos dele, mas lá em casa quem dava o corretivo era a minha mãe. Eu cresci junto com 2 irmãos, o Flávio e o Carlos. O Flávio é de 81, o Carlos 82 e eu nasci em 84. Então, pela proximidade da idade lá, a pancada comia entre nós, né? E a minha mãe tinha que dar um corretivo às vezes para segurar, para acalmar um pouquinho os ânimos. E a gente agradece essas chineladas e correadas que ela deu em nós, que nós crescemos pessoas com limite, sabendo respeitar o direito do próximo. E às vezes falta isso nos pais hoje em dia. Um pouquinho menos de libertinagem, de passar a mão na cabeça do seu filho e preparar ele para o mundo. Porque se viver só na maciota, quando cair no mundo, aí a lição vai ser pior ainda. Como é que foi a entrada na política? Porque advogado, policial federal concursado e, de repente, primeiro mandato já, primeira campanha, né? Já se elege deputado federal, né? Sim. Conta pra gente como é que foi isso daí e as suas bandeiras como deputado federal. Eu, nos meus tempos de universitário, eu não me imaginava como político. Eu pretendia seguir carreira no Ministério Público ou na Polícia Federal, mas não me envolver com a política, em que pese eu vi política desde criança por conta do meu pai. Mas depois eu fui amadurecendo, trabalhando e etc. E aí eu procurei o Jair Bolsonaro. Falei, Jair, o senhor me apoia para a candidatura em São Paulo, que era a minha lotação na Polícia Federal? Ele ficou muito feliz, investimos R$52 mil na minha campanha e dei a sorte de ter sido eleito. Teve quantos votos? Tive 82.224 votos. A sorte por quê? Porque é um dinheiro muito pequeno a ser gasto. Eu basicamente chamei o carro, 4 apoiadores e girava o estado inteiro. Fiz 50 placas com a minha cara, o rosto do meu pai e muito sinal de trânsito panfletando também. Então, dei a sorte de ser eleito e hoje fico feliz de encontrar pessoas na rua que falam que não sabiam da minha candidatura naquela época, mas que hoje, caso venha candidato à reeleição, que votariam em mim. É um sinal de que eu acredito que estou satisfazendo o eleitor e, em virtude das bandeiras, né, a gente fala muito em segurança pública, mas também temos projetos na área educacional, como, por exemplo, o homeschooling, que é a educação domiciliar. Tem a questão do Escola Sem Partido, que inclusive o vereador Felipe Barros, que eu estou vindo aqui para o lançamento da sua pré-candidatura a deputado federal, também levanta a mesma bandeira, é uma bandeira nossa que é muito forte. A pílula do câncer, a fosfetanolamina, também foi uma bandeira que o Jair Bolsonaro e eu levantamos dentro da Câmara, junto com outros deputados, foi aprovado. Atenção você que fala que o Jair Bolsonaro não aprova nada, né? Um projeto do Jair Bolsonaro também, mas que infelizmente o STF barrou agora e não permite a sua produção. Enfim, a atuação são as mais variadas possíveis, mas o carro-chefe eu diria que sim, a gente fala com mais propriedade com segurança pública. Eduardo, hoje existe no Brasil, pelo menos a visão que a gente tem, quando você fala em forças policiais, principalmente a polícia militar, não é? A polícia militar ela vive um momento interessante. Do mesmo lado que ela combate a criminalidade, também a gente vê policiais abatidos, policiais mortos. E está crescendo, né, infelizmente, o número de policiais mortos. Por outro lado, também tem muitos policiais envolvidos no crime organizado e ajudando grandes quadrilhas, não é, a se infiltrar no Estado. Como é que você vê essa questão da corrupção na polícia e também a violência contra a própria polícia pelos criminosos? Eu vejo da seguinte maneira, Fernando. A corrupção ela existe em todo lugar. Onde há ser humano, há corrupção. Até mesmo dentro do Congresso, com excelentes salários, existem diversos corruptos, né? O que dirá com relação à polícia. Mas com relação à morte dos policiais, para mim é bem claro que, se você fizer uma análise das leis que entram em vigor no país, elas sempre se dão conta de quê? De proteger o criminoso, sob o falso argumento de estarem protegendo os direitos humanos, o que é uma falácia. Só ver, é fiança, é audiência de custódia,
Quando o cara vai preso, ele tem visita íntima, tem saidão Dia das Mães, tem progressão de regime, tem indulto de Natal, ele tem advogado de graça. Tem gente, Fernando, que até hoje tem a cara de pau de chegar a vir a público dizer que vê lógica no assalto. Estou falando da Márcia Tiburi. Gente, é também complicado você dizer eu sou a favor ou eu sou contra. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, eu sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, começa a pensar do ponto de vista da inversão. Então, eu não vou falar em termos do que eu sou a favor, porque assim, tem muitas coisas que são muito absurdas. Se você vai olhar a lógica interna do processo, você vai dizer, sabe que isso seria justo dentro de um contexto tão injusto? Ela deu uma entrevista falando que tem uma lógica no assalto. Então repare que o criminoso, antes mesmo dele cometer o delito, já tem alguém justificando a conduta dele. Por quê? Porque essas pessoas, ditas direitos humanos, como é que elas pensam? Elas veem a sociedade como uma sociedade capitalista, que não dá oportunidade às pessoas e marginaliza alguma delas. Esse marginalizado, então, quando ele vem roubar o teu celular e dá um tiro na sua cabeça para tomar o seu carro ou o seu celular, ele, na verdade, está se rebelando contra o sistema capitalista, do qual ele é vítima. Ele é uma vítima da sociedade. Consegue perceber a inversão de valores? Eles colocam o trabalhador como sendo culpado por aquela pessoa estar marginalizada. E o engano deles é o seguinte, do mesmo lugar onde sai um marginal, saem uma maioria de trabalhadores. Quem fala que na favela só existe traficante, só existe ladrão, é um mentiroso. Dali sai uma maioria de pessoas trabalhadoras. E são justamente essas pessoas que mais têm raiva do ladrão. São essas pessoas que mais sofrem quando a polícia não está presente naquela comunidade dominada pelo tráfico. Mas o pessoal dos direitos humanos, como não vive na favela, né? Assim como, por exemplo, o senhor Boulos não vive numa invasão de MTST, eles não conseguem enxergar essa realidade. E em virtude desse arcabouço legal que protege o criminoso, o policial tem medo de atirar. Por que no Rio de Janeiro morre tanto policial? Porque além desses fatores que eu falei, no Rio de Janeiro tem a questão da UPP, a Unidade de Polícia Pacificadora. Pegaram as delegacias, os batalhões, e colocaram o quê? Dentro da comunidade, dominada pelo tráfico. No primeiro momento, Fernando, foi até bom, foi bacana. Segurou a onda lá, o cara que desfilava de fuzil no baile funk para lá e para cá, até segurou um pouco a onda. Mas depois o que ocorreu? O governador Sérgio Cabral começou a fazer politicagem com isso. Colocou batalhão em local onde não precisava, pegou batalhão onde precisava de um efetivo de 300 homens e botou lá com 100 homens, como, por exemplo, na favela da Maré, quando saíram mais de 2.000 militares, entraram um pouco mais de 600 policiais militares. É lógico que aí quando o criminoso sente que dá para ele se dar bem, o que ele faz? Ele mata. Não acontece nada com ele. Um país onde, male, nem 8% dos homicídios são, eu estou dando uma colher de chá, que é menor do que isso, são solucionados. Agora, o que vocês propõem, né, o projeto Bolsonaro, digamos assim, propõe para mexer com isso, para reverter isso, já que o cidadão, a gente vê um crescimento do Bolsonaro nas pesquisas, o que vocês acham que o cidadão está enxergando nele? Uma espécie de salvador da pátria, uma pessoa que vai acabar justamente com isso que você está falando, já que nós não temos leis, nós temos uma lei paternalista que protege, de certa forma, o criminoso, como você disse. Qual seria, então, a forma de mudar esse estado, deixar a sociedade mais segura, mais tranquila e dando oportunidade para esses que hoje são criminosos, mas, quem sabe, eles trabalhando ou dando oportunidade para eles? Perfeito. Onde mais aperta o calo da população? É na segurança pública. O que mais revolta o cidadão quando vê um telejornal, vê lá figurantes políticos sendo presos? É a corrupção. Jair e Bolsonaro tentam a todo momento, através de fake news ou mentiras espalhadas, principalmente na internet, colar alguma coisa com relação à corrupção nele. Não cola, não adianta. Segurança, ele fala com propriedade. Isso que eu estou falando aqui, Fernando, da evolução legislativa, etc., o que a gente defende? A gente defende uma política realmente de colocar aquele bandido preso. A gente não tem que ter vergonha de dizer que aquela pessoa tem que ir para a prisão. Ah, Eduardo, mas a prisão está lotada. E aí, vamos deixar ele solto, fazendo da sociedade o laboratório do crime, então? Tem muito a melhorar no setor penitenciário? Tem. Eu defendo investimento, eu defendo realmente que tenha que ter mais espaço para esse pessoal. Mas defender
que o criminoso esteja encarcerado é expressão de racionalidade e não de ódio. Quantas vezes a gente não vê, em qualquer programa policial ou noticiário, um sujeito com uma ficha criminal extensa, foi pego quando era menor, foi pego quando era maior, 1, 2, 3, 4 vezes, estupro, latrocínio, e vai lá estar cometendo mais um outro latrocínio. Se ele estivesse preso, isso daí não ocorreria. Eu cito até como exemplo o meu estado lá em São Paulo. São Paulo tem hoje 1/3 da população carcerária do Brasil. Se São Paulo fosse um país, seria proporcionalmente o país que ocuparia a primeira colocação num ranking de população carcerária. E não é por acaso que tem as menores taxas de homicídio do Brasil, junto com Santa Catarina. Então, a prisão, não ache você que esse papo fácil de mais escolas, menos presídios, que isso daí é verdade, não. Você pode destruir todas as cadeias e construir só escolas. Isso aí não vai dar conta de resolver o problema. E outra questão, Fernando, quando a pessoa comete um delito, isso é opção individual dela. Ela poderia estar correndo atrás, tentando aprimorar, correndo atrás de uma vendia de algum familiar e etc. Nesse país aqui, o que não falta são oportunidades. E o que você me Mas diz... eles optam pelo crime. E o que você me diz, então, da facção criminosa, né? Uma coisa maior, vamos falar de PCC, dessas organizações maiores, que inclusive quando a gente tocou no tema policiais militares assassinados, policiais civis, delegados, etc., que a gente tem visto por aí, muitas desses crimes estão relacionados ao crime organizado. Sim. Como é que você vê, então, não esse delinquente, né, como poderia, como você disse, ter uma opção não vou fazer isso, vou insistir em procurar uma ocupação, um emprego, mas o crime organizado, aquele que é meticulosamente armado, né, para assaltar um banco, né, para explodir uma agência, para explodir um carro forte, como vem acontecendo bastante. Como é que você vê a questão do crime organizado? Tem uma fórmula para acabar com o crime organizado no Brasil? Tem, bem simples. É só ele ter medo da lei. Assaltante de banco que está com arma na mão e não se entrega, ele tem que ter ao outro lado ali um policial bem treinado para quê? Para matá-lo. Quantas vezes a gente não vê aí o pessoal com armas pesadíssimas, às vezes até .50 que derruba avião, chega numa cidadezinha do interior, fecha o batalhão da PM ali, ou a delegacia, porque tem 2 ou 3 policiais lá, tocam terror na cidade, roubam lá os 2 bancos da cidade e depois vão embora. Está virando até moda, né? Falam que é o novo cangaço. Exato. Aqui no Paraná já aconteceram várias vezes isso aí. Ele tem que ter medo. Se ele tiver medo, ele vai pensar 2 vezes antes de agir. Só que hoje o crime está muito sedutor. Seja no varejo, seja através de um PCC, uma organização criminosa. Pelo luxo, pela tem essa questão também. Tem essa questão cultural que os criminosos também. colocam? Será que é isso? Porque ele enxerga que, sendo criminoso, de repente ele vai pegar a menina bonitinha da comunidade, que ele vai desfilar de arma, de relógio, enquanto que ele não vê essa possibilidade no pai dele, que é uma pessoa mais humilde. Sim. Isso daí sim é verdade. É muito mais tentador o crime para esse tipo de pessoa. Tanto que eu defendo que políticos ou pessoas que tenham bons salários, quando cometem delitos, a caneta do juiz tem que pesar muito mais. Mas isso não significa também que a caneta do juiz tenha que liberar uma pessoa humilde que tenha se declinado aí às tentações para ser traficante ou para ter uma vida fácil na área do crime. O programa Jogo Aberto está de volta aqui pela TV Tarobá. Você nos acompanhando aqui em Londrina, toda a região norte. A região metropolitana de Londrina tem 1,5 milhão de habitantes, é onde a TV Tarobá está alcançando. Mais a internet, né? Que agora nós estamos ao vivo no Facebook também. Você pode, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, curtiu a página lá, Tarobá Londrina, pronto, aparece lá. Está ao vivo, Tarobá está ao vivo e eu estou aqui entrevistando o deputado Eduardo Bolsonaro. Bom saber que eu vou compartilhar então. Compartilha lá que vai bombar o programa, né, Eduardo? Eduardo, me diz uma coisa, os grandes temas polêmicos que certamente virão para a campanha eleitoral. Imagina, por exemplo, num debate, participando Bolsonaro e os outros candidatos, ele certamente será questionado a respeito de temas tabu, não é? Como aborto, como estupro. Quais são as posições, né, a linha de pensamento em relação a esses 2 temas que eu citei como exemplo, não é? Aborto e o outro tema pesado que é o estupro, né? Como é que você... Pena para estuprador, tolerância zero para isso, o que o Bolsonaro, o que vocês pensam a respeito disso? Com relação ao estupro, acho que nada justifica esse crime.
E é um crime que afeta não só a vítima, né, a mulher estuprada, como toda a família dela. Às vezes eu fico até imaginando, Fernando, uma mulher para conseguir retomar a ter relações sexuais, né, caso seja adulta. Então, de fato, para estuprador, a tolerância é zero. O Jair Bolsonaro mesmo, ele tem projeto no Congresso Nacional que visa o quê? A castração química do estuprador. Não é, por favor, cortar fora nenhum membro dele, não. É uma pílula que você toma e reduz o libido. E esse seria o requisito para o estuprador progredir de regime, para ele poder retornar à sociedade. Caso ele não queira, tudo bem, ele termina de cumprir a sua pena no regime fechado. E o curioso, Fernando, é que a todo momento tentam colocar a pecha no Jair Bolsonaro como sendo apologista ao estupro. Por conta daquele caso antigo, da Maria do Rosário, que já está bem batido, ela defendendo o Champinha, aquele marginal que estuprou durante alguns dias ali na Friedenbach e depois a matou, uma faca cega, aliás, estuprou em rodízio, né? E do outro lado, Jair Bolsonaro defendendo a redução da maioridade penal. Porque dos deputados com mandato, ele é o que tem o projeto mais antigo, é de 94, se não me engano, 95. Mas, enfim, daquela discussão, ela acusou-o de estuprador, ele falou que não estupraria porque ela não merece. Infeliz ou não, existe a imunidade parlamentar para isso. Mas ele está respondendo lá no STF, mesmo tendo um projeto de lei para castração química de estuprador, né? Mas com nós aí vai ser, para estuprador, a tolerância é zero. Com relação ao aborto, a nossa posição, nós somos totalmente contrário a qualquer alteração legislativa que aumente, né, que dê maior margem à questão do aborto, para que as mulheres possam abortar. Hoje em dia existe camisinha, pílula anticoncepcional, caso você não queira seguir, né, os dogmas da igreja, enfim, cada um é livre para ter a vida que bem entender. Mas eu não posso entender que aquela criança, que já é uma criança, já existe uma pessoa dentro da barriga da mãe, que ela seja culpada pela atitude dos pais. É preciso que os pais tenham responsabilidade. Então, nesse sentido, até aproveito aqui o espaço, Fernando, se o senhor me permite, para fazer uma severa crítica, né, ao STF, que reconheceu em um caso o direito da mulher poder abortar, acho que com 3 ou até 6 meses de gestação, o que é um total absurdo e vai totalmente contra a nossa legislação. O STF tem que parar de legislar. Os juízes servem para interpretar a lei. Eles não são agentes transformadores da sociedade. Se quiser alterar a lei, os ministros do STF têm o quê? Que se candidatar para o Congresso Nacional, tomar uma cadeira, um assento como senadores ou deputados federais, e aí sim fazem as alterações que entenderem pertinentes. E não usar o argumento da mutação constitucional, que é um termo jurídico, para dar uma nova interpretação à lei, e daí permitir até que as pessoas possam abortar, mesmo com um feto já em total desenvolvimento. Isso daí é um absurdo, Fernando. Eu acho que o STF tem extrapolado em muito a sua competência de julgar os casos. Outra coisa, no começo, quando o Jair Bolsonaro apareceu nacionalmente, houve eu diria, uma colisão com a comunidade LGBT, né? Por causa de um ou outro que se indispuseram com ele e tal. O que pensa efetivamente Jair Bolsonaro e você também, Eduardo, da comunidade LGBT? Eu penso a mesma coisa que eu penso de você, Fernando, que eu penso de qualquer pessoa. São seres humanos. Eu até pontuo, para deixar bem claro, Fernando, o problema é o seguinte: o Jair Bolsonaro não se desentendeu com os homossexuais, ele se desentendeu com os ativistas homossexuais, o pessoal LGBT, da ABGLBT, enfim, Associação das Gays, Lésbicas, Transsexuais, Bissexuais, enfim. Por quê? Porque naquele momento, em 2010, o que eles queriam com o chamado kit gay era colocar um plano de cartilhas e vídeos dentro das escolas. Hoje em dia, a criançada está começando a ir para a aula com 4, 5 anos. Eu, por exemplo, e tenho certeza que você também, Fernando, não sai pela rua aí agredindo homossexual, travesti, não tem uma vontade incontrolável de dar um soco quando passa uma pessoa diferente de você na rua. No entanto, não foi preciso você assistir filmetes com homem beijando homem, nem mulher beijando mulher, ou mesmo homem beijando mulher em uma relação heterossexual, para respeitar o próximo. Então é isso que a gente prega. Eles querem, visivelmente, é o quê? É emboscar as crianças nas escolas para quebrar com qualquer paradigma familiar. Agora, questões de governo, Eduardo. O governo, você acha que ele tem que se, entre aspas, aqui eu vou usar esse termo bem, entre aspas, se intrometer em questões como essa, por exemplo, introduzir na escola
ideologias, como, por exemplo, a ideologia de gênero, essas coisas. Como é que vocês veem também o Estado, não é? Sendo com a sua finalidade principal, educação, segurança, etc., entrar nesse tipo de discussão, nesse tipo de bola dividida, deixando a liberdade para as pessoas, não é? Mas como que vocês entendem, já que o Bolsonaro ele tem posições radicais, ele tem posições firmes em relação a esses temas aí? Eu sou a favor da liberdade, Fernando. Tem que dar liberdade às famílias para criarem os seus filhos como bem lhes entender. A liberdade religiosa, a liberdade de convicção. E isso eu estou falando, mas está previsto tanto na nossa Constituição quanto em tratados internacionais. Não é o Estado, qual é a moral que esse Estado tem para dizer como é que eu ou o senhor tem que criar o seu filho? Um Estado em que tem um ex-presidente condenado à prisão. Que moral que tem o Estado para dizer se ele tem que agir de tal ou tal maneira? Então, eu acredito sim que tem que ter essa liberdade dentro da família e o Estado não deve se intrometer nessas questões. E eu vejo com muita preocupação, porque dia após dia o Estado tem agido dessa maneira. Inclusive até com relação, às vezes, até à alimentação. Em alguns estados, por exemplo, é proibido o restaurante ter um saleiro dentro da mesa. Sim. Por quê? Porque o sal faz mal à saúde e o papai Estado, que está cuidando de você, né? Você não tem condição de decidir o que é melhor para você, mas o Estado tem, tira o sal. Aí você pensa, mas não tem nada demais o sal. É o sal hoje. Amanhã é segunda sem carne, depois de amanhã é o mês sem carne, daqui a pouco ele está entrando dentro da sua casa, não permite, como a lei das palmadas, você dar um corretivo no teu filho, o que é diferente de torturá-lo, tá? O que é totalmente diferente. Eu tomei corretivo quando era criança e bem merecido, graças a isso. Como é que era o corretivo do Jair Bolsonaro? Quer dizer, você falou que era a sua mãe, né? O meu pai não batia na gente. Minha mãe que tinha. Ele falava para tua mãe, vai lá e dá um corretivo? Minha mãe que tinha um Raider e tinha uma correia, que às vezes ela só de bater a correia na mesa, já assustava. Nós três já ficávamos em ordem. Você me fez pensar uma coisa aqui. Você não acha que hoje as pessoas, os homossexuais, eles são discriminados na sociedade? De uma forma geral, não é? Com franqueza, que vocês são bastante francos nas suas posições. Você não acha que existe um preconceito velado, né? A sociedade não contrata essas pessoas como deveria contratar, os empresários não contratam como deveria contratar, a sociedade, o social não aceita como deveria aceitar, eles são até repelidos em determinadas situações. Uma menina com outra menina andar de mão dada na rua, um menino com outro menino andar de mão dada, você acha que eles são discriminados? Eu acho que hoje em dia cada vez mais tem se reduzido isso. Ocorre? Eu creio que ocorre. Agora, Fernando, vou reverter a pergunta. No Brasil existem 60 mil homicídios por ano. Segundo a própria, e eu não vou nem contestar a metodologia, a Associação de Gays e Lésbicas da Bahia calcula que em torno de 400 no máximo são mortos em virtude de homofobia. Vamos supor que seja verdade, não vamos discutir não. 400 morrem por ano. Por ano. Uhum. No universo de 60 mil, e os outros 59.600 pessoas que não são homossexuais? E os 500 e poucos policiais? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu concordo que às vezes a gente possa olhar com carinho para essa questão. Porém, existem outras onde o calo aperta para todo mundo, que é a questão da segurança. Eu tenho certeza que se eu melhorar a segurança, que se, por exemplo, já que falam tanto com a gente, né, com relação ao armamento, né, se eu garantir a uma pessoa que ela tenha o direito de portar uma arma legalmente, ela vai conseguir se defender desse agressor, desse troglodita que venha querer matá-la só por conta da sua opção sexual. Isso sim é uma política de verdade, e não uma lei, um papelzinho que diz lá que homofobia é crime ou qualquer coisa que o seja. Porque hoje em dia os homossexuais, o que acontece? Tem servido de massa de manobra para principalmente partidos de esquerda tomarem o seu voto. Isso ocorre, rapidamente já finalizando, Fernando, é o pessoal LGBT, é a CUT, é a UNE, é o MST, MTST, Levante Popular da Juventude. Então repare que você se enquadra em qualquer um desses grupos, ou jovem, ou trabalhador, ou homossexual, ou movimento negro, feminino, enfim. Você acha mesmo que o movimento feminista defende as mulheres? Por que quando então o Lula falou em chame as mulheres do grelo duro, as feministas não falaram nada? Por que quando a Dilma mandou para o Congresso a medida provisória 664, que restringiu a pensão das viúvas, por que o movimento feminista e a CUT não falaram nada? É porque, Fernando, eles servem a um partido, a uma causa, e não aos interesses da sociedade. Mas a todo momento eles segmentam a sociedade, joga um contra o outro, para quê? Para depois surgir ele, o político que vai proteger você negro, proteger você mulher, proteger você homossexual, vai garantir o seu voto
e se perpetuar no poder. É por isso que hoje em dia nem humorista mais está conseguindo fazer piada sem tomar processo. Porque de 10, 15 anos para cá, está um conflito de classes. Leia o professor Olavo de Carvalho, que ele vai lhe explicar exatamente essa estratégia do Karl Marx, de dividir para conquistar. A luta de classes com uma maneira de chegar ao poder. Isso vem também na questão da ideologia de gênero, né? Que, sim, senhor. Da desfragmentação familiar, sim, propriedade, aquela coisa que, sim, se a gente for entrar agora aqui, nós vamos chegar lá no capital, né? Sim. Mas, enfim, uma outra coisa que eu quero, estamos finalizando aqui o programa, é a questão da ditadura da esquerda e da ditadura dita militar. A esquerda também tem uma ditadura. Tem várias. Tem várias. Cuba, etc. queria, né? Cuba queria, tinha essa ideia de espalhar essa. E o PT aqui, ele acabou tendo muita simpatia por esse projeto lá, né? Uhum. Qual que é a diferença hoje da ditadura da esquerda para a ditadura militar, digamos assim, que aconteceu no Brasil e em outros países aqui da América do Sul? Fernando, eu não nego que excessos existem em qualquer governo, inclusive no governo atual. Vamos chamar assim, na plena democracia. Exato. Isso daí é quase que igual à corrupção. Onde houver homem, haverá excesso, haverá corrupção em maior ou em menor escala. Ocorre que a esquerda, ou boa parte dela, tenta reescrever a história. Em 1964, teve a Marcha das Mulheres, o pessoal estava na rua, teve o apoio da OAB, da ABI, enfim, de diversos órgãos, pedindo para quê? Para que os militares intervissem. Porque o governo do Jango estava tomando medidas totalmente absurdas. Estava expropriando propriedades, estava estimulando a quebra de hierarquia dentro dos quartéis. Ele estava seguindo a cartilha de Fidel Castro de Cuba. Foi então que o Congresso Nacional, no dia 2 de abril, cassou Jango. E no dia 9 de abril, elegeu Castelo Branco, que veio tomar posse no dia 15 de abril. Então repare, Fernando, que golpe que é esse, que você não dá nenhum tiro, você não mata ninguém e você toma o poder através de uma autorização do Legislativo, com votos de Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Juscelino Kubitschek. Então, eu costumo até dizer, Fernando, eu não fico bravo com quem fala ditadura, mas quando eu falo o quê? Eu falo regime militar, que foi o que o Brasil teve no período de 64 até 85. Do lado da esquerda, é muito mais sangrento. Por quê? Porque a esquerda entende que vale tudo pela causa. Eles buscam um Estado igual, inclusive a morte. Isso começou lá na Revolução Francesa, com Robespierre e o tempo das guilhotinas. Exato. Quando a Revolução Francesa, quando o couro comeu lá, eram mais de 100 decapitações por dia em praça pública, de pessoas que às vezes só seguiam a tradição cristã. Mas na cabeça dos revolucionários era preciso quebrar com tudo, com a religião, com a família, para vir a sociedade igual. Não querendo me alongar muito, Fernando, deixo aqui para você que nos assiste para fazer uma pesquisa, mas na União Soviética, onde teve lá à frente Stalin, foram em torno de 45 milhões de mortes. Mao Tse-tung na China, em torno de 60 milhões. Pol Pot, Fidel Castro e diversos outros seguiram a mesma linha. Será que é essa a linha que a gente quer para o nosso país? Ou será que o melhor seja debater e dialogar e que vença quem tem as melhores ideias? Perfeito. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, Fernando. E até uma próxima oportunidade. Obrigado, Paraná. Até a próxima oportunidade. E agradeço o carinho que ainda está aqui na memória da última visita que fiz com Jair Bolsonaro, em Curitiba e em Ponta Grossa. Um abraço. Fica com Deus. Obrigado aí ao Eduardo Bolsonaro, que participou do programa de hoje. Na semana que vem a gente volta com outro convidado. Obrigado você pela audiência e até lá. Tchau.